galera, vídeo de hoje, qual o tamanho ideal do guidão da sua bicicleta? Você que vai comprar uma bicicleta ou quer fazer alguns ajustes no guidão ou simplesmente está com dúvida qual o tamanho ideal do guidão para você, eu vou dar algumas dicas bem bacanas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, chegou aquele momento de comprar um guidão novo para sua bicicleta, ou você simplesmente está com dúvida se deve ou não cortar o guidão da sua bicicleta. Então eu vou dar algumas dicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o guidão para você entender as diferenças entre eles e também sobre bike fit, ou seja, qual a medida ideal de guidão para você. Bom, já que a gente está falando de bike fit, a primeira coisa que você tem que entender quando você for fazer um bike fit é que o bike fit é uma ciência. Tá? Como toda ciência, falando a grosso modo, é como se fosse um denominador comum. Ou seja, vários atletas, várias pessoas, diferentes medidas, diferentes corpos, chega-se a um denominador comum para a gente saber ali as medidas que, quando a gente receber uma pessoa e for fazer um bike fit, o que seria o ideal. Tá? Por que eu boto ideal, entre aspas e tudo mais? Como eu falei, é um denominador comum e não é a linha de chegada, não é o ponto final. Então, para vocês entenderem, o bike fit é um ponto de partida e não a linha final. Quando você for fazer um bike fit, você vai chegar a uma conclusão com o seu bike fitter, ou se você estiver fazendo em casa e tudo mais, você vai chegar a uma conclusão que é o seu ponto de partida. Então, quando você faz o bike fit, o ideal é que o seu bike fitter falasse, ó, chegamos aqui no bike fit ideal para a gente começar. Vai pedalar, vê o que você está sentindo, se adapte a esse bike fit e volta aqui para a gente rever, você me falar como você se sentiu e tudo mais. Porque é assim que tem que ser, é assim que acontece e mais. Quando a gente faz um bike fit, às vezes ele é o ideal para aquele momento, mas o nosso corpo muda, a gente fica mais forte, a gente fica mais flexível. Às vezes a gente faz alguma mudançazinha na bicicleta e aquilo muda toda aquela equação, toda aquela conta, toda aquela ciência que o profissional utilizou com você. Então, de tempos em tempos, mesmo que você não mude o seu equipamento, o seu corpo está mudando. Então, o ideal é ir lá, bater um papo com ele, se você estiver sentindo alguma coisa, alguma dor, algum incômodo, ou achar que não está rendendo no pedal, porque posicionamento tem tudo a ver com resultado, com performance. Então vai lá, bate um papo e discute. Não é aquele negócio, eu fiz um bike fit com um cara e não deu certo, eu vou no outro, vou no outro, vou no outro. Não, cara. Volta no profissional que fez o bike fit em você. Ele sabe o que pode estar acontecendo, ele sabe o que ele fez com o seu corpo, com a sua bicicleta ali e tudo mais. E aí você falando para ele, dando um feedback para ele do que você está sentindo, ele vai com certeza, se for um profissional qualificado, poder te ajudar nesse assunto. Ah, Fernando, mas por que você está falando isso? Porque na escolha do guidão é a mesma coisa. Às vezes a gente vai escolher um guidão e naquele momento ele tá bom, você tá confortável, mas você vai mudando o seu estilo de pilotagem. Às vezes vai ficando um atleta mais agressivo, começa a descer mais, a usar mais e talvez uma mudançazinha no guidão também pode influenciar ou ajudar na sua pilotagem. E como tem outros vídeos aqui no canal também falando de bike fit, eu acho legal falar isso para vocês e dar esse feedback para vocês também, tá? Mas vamos lá. Guidão, ele tem algumas diferenças, então quando a gente olha o guidão de frente, tá? A mesinha está aqui, eu estou apontando ela para mim. A primeira coisa que você pode notar no guidão, se ele tem o up sweep, ou seja, aquele guidão que tem uma curvatura para cima, tá? Isso a gente chama de up sweep, que pode diferenciar um guidão do outro. Outra curvatura que você vai encontrar também é se a gente olhar o guidão nessa perspectiva, esse aqui tem um pouquinho, é o back sweep, tá? Que é a curvatura que vai jogar esse guidão para trás. Por que existe esse back sweep? Só para vocês entenderem. Se a gente pegar o braço e botar ele para frente, ele vai ficar reto. Então o guidão reto ele vai chegar até um certo limite. Normalmente os guidões mais estreitos, eles podem ser mais retos. Quando você vai partir para um guidão mais largo, o seu braço começa a fazer uma curvatura. Então, para não forçar o seu punho, não pressionar o seu nervo, não te dar dores, às vezes aqui no tríceps e tudo mais, na lombar,
na lombar, desculpa, na dorsal, no trapézio, no pescoço. Tudo isso tem a ver também com a posição aqui do seu guidão, então não acha que é só perna, não acha que é só altura de selim. Às vezes o posicionamento do guidão e a forma que você está apoiando ou sustentando o seu corpo ou a sua cabeça, para quem não sabe, a cabeça pesa e pesa bastante, então o guidão ele vai influenciar nisso também, tá? Então o back sweep, voltando, é essa curvatura e ela começa a se tornar necessária quando a gente aumenta o tamanho do guidão. Uma outra medida que você vai encontrar nos guidões também é o rise, tá? O rise é quando a gente tem um guidão que vem retinho aqui e ele simplesmente dá uma caidinha e depois sobe de novo. Então ele tem uma ondulação, tá? No cross country, XCO e tudo mais, é muito difícil a gente encontrar atletas ou pessoas usando guidões com rise, tá? O guidão mais largo, ele dá mais estabilidade, o rise ele também está ligado com estabilidade e conforto, e normalmente pilotos aí de enduro para o downhill ou motocross, a gente também vê muito guidão com rise, eles fazem essa escolha. Por quê? Principalmente no downhill, a posição do atleta é de descida, então ele está o tempo todo numa posição de supino. A gente vê os cotovelos sempre abertos, aquela posição para justamente receber o impacto. Então o rise ele ajuda também no conforto e nesse posicionamento do atleta. Então no downhill, motocross, ou seja, modalidades aí mais agressivas, mais para baixo, é mais comum a gente encontrar esse tipo de guidão. Bom, como eu já falei aí, os guidões mais largos eles vão dar mais estabilidade, tá? Então normalmente as bikes de enduro a gente utiliza guidão mais largo, downhill também guidão mais largo, e nas bikes XC eles já começam a ficar um pouco encurtados. Antigamente eles utilizavam o guidão muito curtinho porque pensava-se apenas na questão aerodinâmica, na questão ali de posicionamento bastante agressivo, e com o tempo, com o passar do tempo, foi vendo que a coisa não é bem assim, que tem outros fatores que influenciam ali na performance. As bicicletas mudaram também, obviamente, mas o posicionamento às vezes um pouco mais ereto, um pouco mais confortável, um guidão um pouco mais largo, vai trazer mais estabilidade, principalmente para o mountain bike de hoje em dia, que ele se tornou mais agressivo, mais técnico e tudo mais. Então essa nova geometria ela começa a ter um top tube mais largo, mesinhas mais curtas e guidões mais largos, tá? Mas nem tudo serve para todo mundo, e aí que vem o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Não é porque uma pessoa usa que você vai usar também, não é porque uma pessoa gosta que você vai gostar também. Então eu tenho amigos com a mesma estatura, a mesma coisa que eu, e gostam de guidões mais largos. Eu já gosto de um guidão de 720, tá? É a medida que eu uso no meu guidão. Tem pessoas que usam 740. Na minha bike de enduro, que ela tem a mesinha mais curta e tudo mais, o meu guidão já é de 760. Então, é como eu falei para vocês. Uma posição mais ereta, mais agressiva, guidão mais largo, mais gravidade, um estilo de pilotagem diferente, eu procuro a estabilidade. No XC, onde a gente anda muito em estradão, tem a parte técnica também, mas tem as partes de curva, tem muita subida e tudo mais. O guidão um pouquinho menor começa a me deixar confortável, eu não fico só nessa posição agressiva de descida, então às vezes a gente abaixa o cotovelo, a gente relaxa um pouquinho, a gente baixa a cabeça para ficar mais aerodinâmico. Então nas bikes XC é mais comum a gente ver guidões ali de 720 a 740. Entre os atletas, se você fizer uma pesquisa, basicamente você vai encontrar essas medidas aí, ou 720 ou 740, como escolha dos atletas. Ah, Fernando, mas você falou de bike fit, tem um ponto de partida, tem um ponto que o bike fitter pode achar ali para eu ter como ponto de partida? Tem sim, tá? A gente faz uma medida do ombro, do osso, na verdade, você vai encontrar aqui atrás o osso da sua escápula, e quando você vai chegando mais perto aqui do seu ombro, você vai encontrar a pontinha dele, tá? Não é esse osso aqui da lateral, tá? É o mais aqui atrás, que é o osso, a pontinha da escápula, tá? Então você vai marcar esse ossinho aqui, vai marcar do outro lado também,
vai ficar numa posição reta, relaxada, tá? Sem ficar arcado nem nada, você simplesmente relaxa e você vai tirar a medida. Você pode usar uma fita métrica, pode usar um paquímetro, se você tiver um paquímetro grande, acho muito difícil você ter isso em casa, mas o ideal é que você marque esses pontos, você pode tirar a camisa, marcar com uma caneta e pedir a ajuda de alguém. Se você for pedir ajuda de alguém, já vou dar uma dica também. Como você não vai ter um paquímetro, você não pode dobrar a fita, tá? Se você dobrar a fita, você pode fazer a medida errada. Então, o ideal, já com os dois pontinhos, você simplesmente pega a fita e pede... pega a fita e pede para as pessoas, para a pessoa utilizar os dedos para encostar nos pontinhos e tirar a medida ali bem retinho, tá? Bom, ok, se tirou a medida aí no seu ombro, o meu, para vocês terem ideia, ele é 44 centímetros, 43 ou 44 centímetros. Por que eu tirei isso aqui? Porque ele não estava todo encaixado, então é mais fácil tirar do que tentar colocar ele todo novamente, tá? Então, como você vai transpor essa medida que você tirou no seu ombro para a sua bicicleta? Você vai colocar a medida de 44 centímetros, que é a medida do seu ombro, 43, vai depender aí da sua medida que você encontrou, e ela vai dar mais ou menos aqui no começo do seu punho, tá? Por que eu falo mais ou menos? Porque os punhos, eles têm uma medida média ali de 13 a 14 centímetros, tá? Alguns são menores, igual esse aqui que está na hoje, ele é um pouquinho menor, mas basicamente 13,5 a 14 centímetros. Então, se você encontrou lá 44 e mais 14 centímetros de um lado e 14 centímetros do outro, você vai somar mais 28, tá? Então, 44 mais 28 vai dar 720, que é a medida que eu uso, por exemplo. Bom, Fernando, então eu encontrei, o meu ombro é do mesmo tamanho do seu, ele está ali nos 44 centímetros, eu vou usar 720 igual você usa? Não, mais uma vez eu já expliquei isso aqui, isso vai depender do seu estilo de pilotagem e do seu conforto, tá? Então pega a bicicleta, vai testar, vai andar, vê como você se sente. Se puder, se tiver oportunidade, teste guidões ali de medidas diferentes. Talvez você vai se sentir mais confortável num guidão mais estreito. Se você for um atleta mais agressivo, que vai descer mais, ou seja, vai tratar a bicicleta de um jeito diferente, às vezes um guidão mais largo vai te dar esse conforto. Não tem certo, não tem errado. Você tem agora um ponto de partida. Então vai lá e faz. Testa e comenta aí qual a medida do seu guidão. Valeu, um abraço.